Saudações, meus queridos! Erenetu, Kiriu, paz para todos. Vamos falar hoje sobre um assunto de muito aprofundamento, um tema milenar que até hoje gera muita divergência, dificuldade em compreensão, sinceramente, até entre pastores renomados, teólogos, grandes teólogos, se contradizeram, não souberam desenvolver a matéria. Vamos falar hoje, ou talvez pegar uma sequência de conformidade, de modo que vocês forem recebendo esse conteúdo, fazer seus comentários e também o interesse por tal matéria. Eu sei que existe muita dúvida sobre o tema. Vamos falar, o assunto é Trindade, ok? Mas o tema que nós vamos pegar agora e tentar trazer de modo descomplicado, uma maneira mais fácil, para que você possa entender sobre o desenvolvimento da questão da Trindade. Mas o tema que nós vamos esboçar hoje é sobre a origem, né? Sobre a transfundição da unidade da divindade na Trindade. Vou repetir, sobre a transfundição da unidade da divindade na Trindade, ou seja, como a unidade ela passa a ser uma Trindade, né? De uma maneira bem simples, como entender isso, como é que a unidade da divindade, como Deus ele se transfundiu em um determinado tempo ou mesmo antes do tempo na Trindade, ou seja, no seu surgimento, para que a gente venha poder compreender e entender de maneira o mais simples possível, né? Para isso, vamos pegar um texto chave, pegar um versículo da Bíblia. Eu convido você a viajar aqui nas páginas sagradas da Bíblia, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5. É a partir dessa referência que a gente vai entender. Vamos discorrer aqui nesse versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Hebreus, que diz o seguinte: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Só até aqui. O versículo posterior, depois a gente vamos desenvolver se for o caso. Mas vamos pegar a perícope aqui deste versículo, quando a expressão diz: tu és meu filho, eu te gerei. Eu poderia fazer uma pergunta simples: esse texto está falando de quem? Existe um paralelo aqui do livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 7, ou então o número 2, verso 7 do primeiro livro dos Salmos. Então temos aqui a linguagem que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, tu és o meu filho, a maioria esmagadora dos mestres, dos teólogos, eles identificam essa expressão, tu és o meu filho, está direcionando justamente a Deus, para o surgimento do Filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A palavra aqui, ela vai dar uma indicação, um direcionamento para o nosso entendimento e pensar: quem está falando? Está falando de quê? De que se trata o texto? Quando a gente faz essas perguntas, traz aquela metafísica, aquela questionamentos, uma mauêutica do texto, lembrando aquela inquirição que foi feita pelo eunuco de Candace, perguntando lá a Filipe: mas do que se trata o texto? Está falando de quem? O que há por trás aqui desse texto? O que há aqui no contexto?
A expressão tu és o meu filho, aqui numa linguagem divina, se tratando dentro de uma interpretação, vou pegar aqui a maioria dos teólogos, que identifica aqui como Deus falando, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então isso aqui traz para um princípio, ou então do surgimento, da origem do próprio Filho de Deus. Quando o próprio Filho ele é apresentado, ele é gerado. E aqui ele fala sobre hoje, diz que hoje te gerei, em um determinado tempo. Para isso, a gente tem que entender alguns pontos, como a eternidade, né, a questão da causa e o efeito. Vamos entender o seguinte: houve-se um tempo, ou antes do tempo da divindade. Não existe um início, vamos dizer assim, da origem de Deus, como nasceu Deus. Essa indagação, essa pergunta, ela não pode ser respondida porque ela está selada, ela está encoberta. A gente não consegue, a nossa mentalidade, a nossa cognição, ela não consegue aprofundar-se no que se refere a entender o surgimento, como Deus ele viu surgir. As escrituras, elas se calam, e o texto ele não traz justamente esse entendimento. Mas o que chega à nossa mente limitada, diferente da de Deus, que é ilimitada, da gente entender que houve um tempo antes do tempo, um período antemporal, quando não houve de fato um início de tempo, o início do Aionios, antes da antiguidade, dos tempos antigos, muito antes do surgimento dos tempos. Por isso que o texto em Isaías 57, versículo 15, fala que Deus habita na eternidade, mas quando fala do seu surgimento, fala de um tempo esquecido, de um tempo sem início, sem princípio. Então, esse texto se aplica para que a gente possa entender a um tempo antes do tempo, ou seja, atemporal, quando não se houve tempo de fato, né, de princípio, né, como segundo fala aqui sobre a ordem de Melquisedeque, sem início de dias. Então, nesse tempo, nasce aqui justamente este verbo, esta palavra, quando diz, tu és o meu filho e hoje te gerei. Então o verbo aqui gerar, ele é um verbo particular de Deus. Deus é aquele que gera. E quando eu estou falando de Deus aqui, vamos pensar na unidade. Aqui vamos pensar na unidade, Deus na unidade. Esqueça nesse momento a trindade, vamos pensar em uma única unidade. Em uma única unidade. Então qual é a ideia? Que houve um momento de que Deus, na sua unidade, ele se transfundiu. Deus, ele se transfundiu. Deus, a unidade, um único ser, no sentido ontológico, em uma única unidade, Deus, ele se transfundiu. Ok? Tá vendo aqui? Ele era uma unidade, ele se transfundiu. Pai e Filho. Então, essa unidade que foi transfundida aqui, ela transfundiu sem alterar sua natureza, sem alterar sua substância, sem alterar sua essência e seus atributos essenciais, seus atributos morais. Permaneceu o mesmo, a mesma espécie, a mesma substância, né? Com a mesma semelhança, com a mesma igualdade. Então Deus, ele se transfundiu. Ele se transfundindo, ele não permaneceu. Aliás, ele se transfundindo, Deus se transfundiu,
ele não se tornou diferente, mas permaneceu igual. Na mesma genoma, na mesma geração. Por isso aqui não fala não diz assim, tu és meu filho, né? Eu hoje te fiz nascer. Ou hoje te criei. Caso fosse uma criação, caso Cristo fosse uma criação. Então não vamos encontrar a palavra aqui, criar, bará. A gente não vai ter essa ideia da criação de Cristo, do Filho de Deus, mas que ele foi gerado, né? Que ele foi difundido, né? Ele foi difundido, né? A unidade, o ser, o único ser da divindade, né? Ela foi difundida em duas, para que a gente venha ter logo a ideia, para a gente entrar na terceira pessoa, vamos entender a primeira e a segunda pessoa da difusão, ok? Então, em um determinado tempo, ou posso dizer, antes do tempo, em um tempo ilimitado, Deus, ele se transfundiu. Por isso que diz aqui, eu hoje te gerei, no sentido da gene, né, que da geração. Por isso que fala geração, fala de sequência de seres da mesma espécie. Então, é o que acontece, que o filho ele é da mesma espécie, daí que vem a expressão grega homoios, da mesma semelhança, ou da mesma espécie, do mesmo genótipo, e tendo tanto o mesmo genótipo como o fenótipo do pai. Assim tem um filho, ele é igual que o pai, é consubstancial, né? Ele tem a mesma participação da natureza e da substância que é o pai. Ok? Eu coloquei aqui para a gente entender o seguinte. Eu vou ilustrar, porque a ilustração fica mais fácil da gente entender a questão dessa difusão, né? Dessa disfunção, dessa transfundição da unidade da divindade na Trindade, que ela passa a ser, né? A unidade, ela passa a ser agora uma segunda unidade, depois uma terceira unidade na mesma espécie, na mesma natureza, né? Na mesma semelhança, ok? Se a gente pegarmos, antes de fazer a ilustração, se nós pegarmos aqui a ideia de um grande teólogo, considerado um grande teólogo pela Igreja Católica, e também considero um grande teólogo, não é por acaso, chamado Tomás de Aquino. Ele tentou explicar a existência de Deus, né, através de cinco vias. Uma delas é a questão do movimento. Então, através do movimento, a gente começa a entender a questão da transfundição. A transfundição, naquele momento, inicia-se também, começa tanto a questão do surgimento do próprio movimento, do ser movente, como também do próprio tempo, surge através desses textos aqui. A gente vai dar ideia do início, do surgimento do verbo, né? da questão do efeito, da ação, da consequência. A gente vai encontrar a resposta aqui, na origem dessa transfundição. A gente vai ter a ideia do movimento. Então, a ideia do movimento dá a entender aqui, traz luz essa explicação, esse entendimento, que foi preciso Deus ele fazer esse movimento, essa transfundição, para daí nascer uma nova unidade dentro de outra unidade, ou seja, duas unidades, né? Duas unidades, mas tem a mesma natureza, ok? Vamos ilustrar aqui para ficar melhor para vocês, porque
Vamos pegar o nosso quadro. Deixa eu colocar o nosso folheto aqui. Então vamos fazer, para que possa entender aqui, vou fazer um círculo. Um círculo. Vamos lá, me ajude, lápis. Um círculo. Ok. Quase não saía, não é isso? Um círculo. Vamos entender esse círculo aqui como se fosse uma divindade, Deus, né? Vamos colocar aqui Deus na unidade, antes de se tornar trindade. Então o que acontece? Essa unidade, vamos colocar aqui, essa divindade, no caso Deus, ela vai se transfundir, ou seja, dela vai gerar outra. Vamos colocar aqui, deixa eu tentar, esse lápis não está me ajudando aqui, fazer um círculo, ok? Um círculo, pronto, eu fiz um círculo aqui, dá para vocês entenderem, aqui não ficou muito legal não. Mas no momento que isso acontece, existe a questão do movimento, aqui ó, olha o movimento, tá ok? Existe um movimento, daí que vem a ideia da palavra gerar, né? De gerador, de movimentar. Então esse movimento surge aqui uma nova divindade na mesma espécie, na mesma natureza, no mesmo fenótipo, né? Com o mesmo genótipo. Vamos colocar aqui, no momento em que isso transfunde, aí vamos entrar depois lá na frente na questão da funcionalidade. Então, o que acontece? Aqui passa a ser o Pai, ok? O Pai. E aqui o Filho, ok? O Filho. Pai e o Filho. Por isso que diz aqui, tu és o meu filho, hoje te gerei, hoje no tempo, antes do tempo, hoje te gerei. Mais adiante ele diz, e outra vez, no mesmo versículo ele diz, e eu lhe serei pai. Veja só, aqui fala de uma possibilidade, ele fala, e eu lhe serei pai, apontando o que? Para o futuro, né? No sentido funcional, para o futuro, eu lhe serei pai, ou seja, que essa transposição ela tem um propósito, né? Eu lhe serei pai e ele me será, apontando para o futuro. Esse aqui, e eu lhe serei pai, o verbo aqui, ele é tanto no pretérito como no futuro. Então mostra aqui em um passado que está apontando para o futuro, em que esse futuro que eu hoje te gerei, aliás, e ele me será, né, o será não indica do futuro, indicando para o futuro, e ele me será filho ou por filho, está apontando para um propósito, né, da transfundição aqui da divindade, ok? Aí o que acontece? Aí vemos aqui a terceira trindade, aí vemos a outra transfundição e o movimento, ok? Isso eu estou falando no sentido teológico. Por quê? No sentido filosófico ou científico, no sentido empírico, não vai se entender isso aqui, ok? Não vai se entender. Porque o que temos? Aqui temos um mais um igual a... O que você acha? Quanto é que é 1 mais 1 e mais 1? Se a gente for levar isso aqui para a matemática, como está aqui, no campo da filosofia e da razão, isso aqui vai dar 3, não é verdade? Mas só que na teologia, que não envolve a questão da razão, mas a questão da fé, isso aqui vai dar 1. 1, 2, 3, que é igual a 1.
A unidade na Trindade. Olha aqui, ó. Tem a mesma natureza. A mesma natureza aqui. A mesma natureza. A mesma pessoa. Pessoa e natureza. Mesma pessoa, mesma natureza e mesma substância. Cada um desses três aqui, vou colocar aqui o E. E o ponto é de Espírito Santo. Esses três têm a mesma natureza, têm a mesma substância, e agora passa a ser três pessoas, ok? Por isso que fala que são três pessoas na divindade. A dificuldade de se compreender é que senão, mas como é que Deus ele pode ser três? Pode, porque ele é onipotente. Por isso que ele diz: eu hoje te gerei, e eu lhe serei por pai. Porque antes da Trindade era uma única unidade. E essa unidade ela foi transfundida com um propósito. Daí vem a questão da finalidade, da funcionalidade, é o que a gente vai falar lá na frente. A relação da unidade, ela ser transfundida. Deus, ele passou a ser pai, para que a gente pudesse ser filho de Deus, ok? Aí vamos falar lá na frente. Aí vem a razão de ser o filho, de ser de Cristo, de Deus, ele abordar também uma outra natureza, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Que é aqui, que Deus ele vai ter uma outra natureza, que é a natureza terrena. Ele vai ter duas naturezas. Aqui o filho ele vai adquirir. Por quê? Pode, porque ele é onipotente, faz parte da natureza de Deus, do seu atributo essencial de Deus, que é a onipotência. Então, esse pai é onipotente, ele pode ser três, como pode ser um, pode ser dois, né? Pode ser o que ele quiser, né? Então, Deus ele é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Todos três, o seu poder é ilimitado, não tem fim, né? O Pai, ele não é o Filho, embora que tenha a mesma natureza, a mesma semelhança. Mas é Deus, o Pai ele é Deus. O Filho não é o Espírito Santo, mas o Filho é Deus, tem a mesma natureza que o Espírito Santo e que o Pai. O Espírito Santo, ele não é nem o Filho nem o Pai, mas ele tem a mesma natureza, a mesma substância que o Filho e que o Pai. São onipotentes, são oniscientes, são onipresentes, são ilimitados, são transcendentes. Eles são também imanentes. Deus ele é imutável. A sua vontade também ela é imutável. São soberanos, todos três são soberanos. Agora, lógico que os três, eles trabalham em uma unidade, ou seja, um está interligado ao outro, né? Existe uma submissão, tanto daqui para lá como de lá para cá, uma sintonia, um sincronismo. Há um sincronismo nessas três pessoas, são três pessoas distintas. Nenhum desses três aqui são criados, né? Mas o Pai ele é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Filho ele é gerado, né? O Filho ele é gerado, mas isso não significa que ele é criado. Há uma diferença de ser criado para ser gerado, ok? É preciso você entender o seguinte, que há uma diferença entre ser criado e ser gerado, e há uma diferença de ser gerado e nascido. Veja que Jesus ele nasceu, né? Vamos colocar aqui da Virgem Maria, algo que a gente vai falar também lá na frente sobre quando o Filho de Deus ele vem ao mundo, mas ele já existia. Ele nasce do ventre de Maria, né? Deus ele é introduzido no mundo, mas só que ele já existia. Aí a partir daquele momento ali ele nasce, mas só que ele já existia.
ok? Então a diferença para a gente entender teologicamente do que é um ser gerado, nascido e criado. Isso é uma coisa que Deus ele não pode ser criado, ok? Ele pode ser gerado, ele pode ter nascido em um determinado tempo, mas fora do tempo não, fora do tempo ele só foi gerado, ok? Se pegarmos, exemplo, para a gente fecharmos aqui, se a gente pegarmos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, se aprofunde ali, você vai notar em João, capítulo 1, versículo 18, olha o que diz assim. Analise comigo, capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus, ou seja, o Pai, apontando para o Pai, aqui está apontando para o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Essa explicação ela está dentro de um contexto. Veja só, ninguém jamais viu a Deus. O Deus, aí coloca, ponto e vírgula, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então note que aponta sobre o quê? Dois seres com a mesma divindade. Ou seja, Deus o Pai e Deus o Filho. Esse Filho aqui em João 1,18 é chamado de monogenes Theos, ou seja, um Deus com a mesma, uma única, da mesma espécie, né? Monogenes Theos, um único Deus, né? Um único Deus na mesma espécie, né? Com o Pai, ou seja, o Filho. Monogenes Theos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Deus único, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse versículo ele é bem claro, ok? Então, tá aí. Qualquer coisa você chega lá nos comentários e aí você faz o seu questionamento e a gente vai desenvolvendo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, ok, meus queridos? Ok.